Oi, meus amores, tudo bem? Vamos a mais um momento de português. Hoje nós vamos corrigir a nossa interpretação do livro de português, páginas 56 até 60, um texto que fala Folia dos Três Bois. O que é esse texto? É um texto dentro do capítulo do nosso livro, que é um texto teatral, né? Tem os seus personagens e a história passa, né, no sertão, né? Um casal, o Zéia das Graças, eles precisam chegar à cidade deles, que é a Serrinha de Sericecó, mas para isso eles precisam percorrer o sertão, né? E tem que passar por vários caminhos, por vários lugares. E eles precisam chegar o quanto antes, porque a das Graças está grávida. Então eles precisam chegar para o quanto antes nesse lugar, na Serrinha de Sericecó. Eles saem perguntando, né, as pessoas, onde é que fica, qual o caminho mais fácil, enfim. E aí nós temos os quatro personagens. Nós temos o galo, né? Temos o mensageiro, que é o arauto, e temos o casal, o Zé e a das Graças, tá? Nós temos os quatro personagens. Tem o galo, né, que tem uma hora que ele fala, tem o mensageiro e tem o Zé e a das Graças, que fazem parte, que é o casal que precisa chegar na serrinha, tá? Então vamos lá. Então assim, a 56 e a 57 é o texto, né, que tem a fala, que a gente já fez esse resumo. Vamos a 58, a correção. Número 1. O que os personagens Zé e das Graças querem saber? Ora, o que eles dois querem saber? Eles querem saber onde é que fica o caminho, né, para a Serrinha de Sericecó. Para chegar onde desejam, pelo que eles tinham que passar? Por um pé de alecrim, por um boi amarelinho, por uma ema e por um galo, né? Tá aqui o galo que tem a hora que ele fala no texto, tá? Na peça. Quem dá as informações para ele? Na verdade, quem dá é o mensageiro, o arauto. O arauto que é o mensageiro. Zé e das Graças foram informados de que estavam no caminho certo. Quanto ainda faltava para eles chegarem? Bem, tinha uma voz, né? Apareceu uma voz aí, que depois a gente vai saber de quem é essa voz, que fala o seguinte para eles, perguntam, falta muito? Aí a voz fala assim, nem muito, nem pouco, um muito pouco só. Então essa seria a resposta, nem muito, nem pouco, um muito pouco só. 5. No final do texto, em vez do nome de uma personagem, aparece uma voz. A tia acabou de falar lá no 4, né? De quem é esta voz? Na verdade, a voz é do arauto, do mensageiro, tá? Letra B. Por que em vez do nome do personagem aparece o termo voz? Bem, porque nesse momento o arauto não está mais em cena. A gente não consegue ver o arauto, a gente consegue só ouvir o arauto. Então o arauto não está mais em cena e a gente só consegue escutar a voz dele. Releia esse trecho do texto e depois responda as questões. Tem um trechinho aí que fala, o Zé, no momento que o Zé fala, por um boi amarelinho já passamos, né, das Graças? Das Graças responde, é sim, Zé, todo amarelinho, com chifres cheios de fita assim. Bem, amarelinho, na letra A eu tô perguntando, qual é a cor do boi citado no texto? Amarela. Amarelinho é o diminutivo dessa cor, que é a forma como ele fala, é o jeito deles falarem, né? Qual é a outra maneira de escrevê-lo? Amarelinho, a forma amarelinho. Página 59. Qual é a diferença entre essas duas maneiras de escrever o diminutivo? Bem, amarelinho termina com in e amarelinho termina com inho. A diferença tá aí, né? A D, na verdade, não era pra gente escrever, é só pra gente comentar, tá? Há pessoas que falam amarelinho e outras que falam amarelinho. Qual dos dois diminutivos a gente costuma mais a usar? A gente usa mais o amarelinho, né? A
A gente tá mais dentro da nossa realidade, mais dentro do nosso cotidiano, a palavra amarelinho. Nesta fala da personagem Zé, a palavra em destaque também pode ser falada de outra maneira. Das Graças fala assim: mas eu acho que era uma vaca, não era, Zé? Aí Zé fala: não era vaca nada, mulher, era boi. A palavra em destaque aqui é mulher, tá? Como o Zé fala para a Das Graças. O Zé falando com a Das Graças, tá? Que outras formas de falar dessa palavra você conhece? Bem, tem outras formas, né? No caso, o mulher é como ele fala, né? No caso aqui é a forma da fala dos personagens. Mas tem mulher, né? E tem também mulher. Tem gente que fala mulher, né? Tudo é forma de falar. Mas a palavra, na verdade, assim, o que a gente fala dentro do nosso cotidiano é mulher. Também esse é para comentar o 8. Em sua opinião, por que no texto foram usadas as formas amarelinho, mulher, em vez de amarelinho e mulher? Bem, na verdade é por causa do jeito deles falarem, lá na região deles, né? É a forma da fala dos personagens. Esse não é para fazer, esse é só para a gente comentar. 9. Antes do 9 está assim: o texto teatral está muito relacionado à fala. Muitas vezes, nele se busca representar de alguma maneira o jeito de falar das personagens nas falas das personagens, pois o falar faz parte da nossa identidade. As palavras, o jeito de combiná-las e o modo como são pronunciadas podem mudar de acordo com o lugar, o grau de escolaridade, a idade, a profissão, entre outras características de quem fala. Então, assim, no texto teatral tem muito disso, né? Tem palavras que são escritas de acordo com a fala da região, da idade, do grau de escolaridade, do personagem. Tá? Então se fala aquela determinada palavra de uma forma diferente, tá? Mas é por causa da região, da idade, da escolaridade, vários itens. 9. Releia essas falas do texto. Zé falando: seu moço, esse é o caminho da serrinha, é? Arauto fala assim: chamou? Arauto fala: é galo mesmo, dona. Já se passaram por tudo isso. Estão no caminho certo da serrinha de Sericecó. Até mais vexente. Isso é uma forma de falar. Agora leia e compare essas falas escritas de outra maneira. A tia vai ler agora a mesma forma, quis falar a mesma coisa, só que uma outra linguagem. Olha só. Zé pergunta: moço, por favor, esse é o caminho da serrinha de Sericecó? Arauto fala: o senhor me chamou? Olha a diferença. Lá ele falou assim: chamou? Aqui ele falou: o senhor me chamou? Aí Arauto fala: ele é mesmo um galo, senhora. Já se passaram por tudo isso. Estão no caminho certo da serrinha de Sericecó. Até logo, pessoal. A tia falou, essas falas que a tia colocou agora, elas querem dizer a mesma coisa, mas com uma linguagem diferente, tá? Vamos para 60. O que aconteceu com o jeito de falar dos personagens? Na verdade, o que aconteceu foi a forma da fala, foi o jeito de cada um falar, né? Foi o jeito de como se colocou as palavras, tá? Então, resposta: houve uma mudança no jeito de falar. As falas escritas fazem você imaginar as personagens de outra maneira? Em caso afirmativo, de que maneira? Dá pra gente imaginar assim, né? Quando ele fala assim, lá na página 59, ele fala assim: até mais ver, gente. Lá o Arauto fala lá embaixo: até logo, pessoal. Dá pra gente imaginar o personagem com uma outra identidade, né? Então, dá pra gente imaginar o personagem de outra maneira? Dá sim, né? Dá pra gente imaginar o personagem de outra maneira. Dá pra imaginar que ele tem uma outra identidade, é uma outra pessoa, né? 10. Complete o esquema a seguir. É um quadrinho, né? Esse quadrinho aqui que a gente teria que completar. Casal de personagens. Tá bem fácil. Olha o casal aqui.
Zé e das Graças. Onde eles querem chegar? A Serrinha de Sericecó. Por onde eles têm que passar? Quais etapas? Passam por um pé de alecrim, passam por um boi amarelinho, passa por uma ema e passa por um galo. Quem deu as informações? O arauto, o mensageiro. E quanto ainda falta para chegar? Nem muito, nem pouco. Um muito pouco só, tá? Essa autocorreção que a tia fez aqui no vídeo, todas as respostas, o gabarito dela está no portal, tá? Se você não conseguiu acompanhar por alguma forma, vocês podem pegar no portal o gabarito que está lá, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, leiam sempre, se cuidem, fiquem dentro de casa. Beijo!